ficar, pra não vai ficar, te né? Mas eu queria fazer só uma canção de me bateu uma dúvida. Sim. Quando a gente fala de função paterna, e toda vez que a gente escuta um psicanalista falando de função paterna, a sensação que a gente tem é que essa função paterna tem um tempo, e esse tempo é remetido à primeira infância. Sim, sim. E aí, eu queria saber de você o seguinte: o pai não presta para nada a não ser para a primeira infância? Como é que é isso? É claro que a gente tem que ter, para a psicanálise, existe o tempo, que é da constituição do Édipo. O que é o Édipo? Assim, bem simplesmente, é a introjeção da lei, né? A criança, no primeiro momento, está ali aos caprichos da mãe, é necessário que a mãe acolha essa criança, né? Pode ser qualquer um, mas não pode ser anônimo, né? Há um desejo particularizado pelaquela criança. Quando uma mãe chega, que adota um filho, porque uma criança pode nascer e não ser adotada, né? Drummond já fez aqui, tem um texto do Drummond que é Nascer, é uma crônica, que ele já tem todo um discurso em torno do nascimento, quer dizer, há uma malha simbólica em que essa criança nasce. Quando a mãe está ali com aquele manhês, que coisinha mais linda, gostosa, ela vai dando uma organização àquele corpo que até então é fragmentado. Então, é importante que a criança ela ocupe um lugar no desejo da mãe. Que a mãe faça dela um objeto do seu desejo. Mas é preciso que essa mãe, no segundo tempo, ou no terceiro tempo, que é o Édipo, ela permita que a lei seja introduzida, que a função paterna dá lugar ao pai. Então, a função paterna aí, qual é a principal mérito dela? Interditar essa mãe que faça do seu filho um objeto exclusivo. Né? Que é aquilo que a gente chama da interdição do incesto, que na leitura mais antropológica isso acontece. Toda sociedade tem uma lei que permite a exogamia, exogamia, né? A exogamia, quer dizer, que alguém do grupo possa estabelecer laços fora do grupo para que a sociedade cresça, que a família também avance, né? No fundo, tem um sistema totêmico plantado em cada sociedade, Cada né? O sociedade. totem está ali, em cada sociedade ele existe, né? Exato. Então, aí isso é estruturado. Inclusive, Antônio, fazendo um paralelo, a gente costuma dizer que a primeira lei, a lei primária da humanidade, é uma lei de direito de família, que é a vedação do incesto. Sim. Né? Sim. E essa norma, para a gente que estuda, que gosta do direito de família, se afigura basicamente como um princípio estruturante de toda a sociedade e universal. Sim. Um princípio universal, ou seja, toda a sociedade estaria organizada exatamente a partir desse impedimento. E pelo que você está falando, acaba resultando na função paterna. É mais ou menos isso? Isso, por isso que Freud escreveu em 1912 Totem Tabu, aquela ideia do crime original, né? E que na origem da humanidade tem um assassinato do pai, que eles chamam o pai totêmico, que introduz a lei, né? É interessante, e fazendo um paralelo com o que você falou ali na primeira infância, essa lei é internalizada. Já tem uma marcação na adolescência, na entrada da puberdade adolescente, que as pulsões sexuais, né, o encontro, o despertar da primavera, né, vem, aquilo que foi marcado retorna. E dependendo de como foi marcado, isso vai eclodir. Pois você vê que muitas coisas acontecem na adolescência. Podem ter sintomas mais graves ou não, surtos. Por quê? Aí a sexualidade se impõe. E dependendo de como foi marcada ali o Édipo, isso vai comparecer na adolescência. Né? E para a vida adulta depois, né? Isso, a maneira como você estabelece o laço com as pessoas. Né? Enfim, no final do seu ensino, Lacan vai falar que o pai é um sintoma. Mas isso é muito problemático, né? Eu estou falando que tem desdobramentos que não dá para a gente trabalhar aqui. Mas todos nós fazemos apelo ao pai.
Eu acho que o direito, eu acho bacana nisso, é o palco aonde, quando o privado não dá conta, isso vai parar no campo do direito. Lá, para que o juiz que representa a lei, ou os operadores do direito, possam fazer uma mediação, né, junto a esses apelos. Quem trabalha em vara de família, você conhece muito bem, muito melhor do que essa experiência que você tem, né, sabe o quanto que o apelo à lei é pela função paterna de mediação, não é isso? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. O que, na verdade, o que se busca é isso. Só que um deslocamento dessa função paterna que acaba sendo exercida pelo Estado, quer dizer, uma terceirização dessa função paterna quando ela não comparece no casal. Isso. E a ruptura vai falar exatamente disso. Os conflitos de família, na verdade, são um clamor, são um pedido. Pedidos. Olha, preciso de alguém que me diga para onde vou ou o que eu não posso fazer, qual é o meu limite. Isso é importante porque antes mesmo de fazer esse trabalho, quando eu dava aula na Univix, a Univix tem um curso de Direito, e nós conseguimos, junto com a doutora Janete Pantaleão, que eu agradeço, né, por aquela oportunidade, estava na Secretaria da Infância e Juventude, nós juntamos o trabalho dela, juntamos a Defensoria Pública, ao Ministério Público, acho que alguns juízes, e montamos dentro da faculdade uma estrutura. Para quê? As escolas em volta, o Ministério Público, se eu não me engano, notificava a escola, via Secretaria da Infância e Juventude, para passar os nomes dos crianças que não tinham o nome do pai. E isso, a mãe vinha falar do porquê que não tinha e notificava o suposto pai. E todo esse processo, aí o pai vinha, tudo isso era conversado dentro da faculdade. Um dos motivos que eu senti vontade de escrever um livro só depois, por esse caso clínico, e que angustiava até os alunos de psicologia que faziam uma interface com o direito, é que a gente não responde rapidamente à demanda. E isso eu acho que é uma coisa que a psicanálise, se ela pode contribuir, humildemente, vamos dizer assim, é que assim, não responda rapidamente à demanda. Será que o que eles vêm pedir é exatamente o reconhecimento? E a gente notava que os operadores do direito, com todo zelo, com toda a competência, com todo o rigor, essa dificuldade, pela própria formação, eu suponho, de não compreender rápido demais. Ou seja, por trás daquela demanda existia uma outra história. E quando você não responde à demanda e começa a escutar o relato um pouco mais, você vê quais são as tramas inconscientes que estão em torno daquele pedido. E o caso que foi o caso-chave do livro, na verdade, ela foi lá, fez os exames e tal, não sabe quem é o pai, e essa mãe, ela não podia reconhecer esse filho naquele momento, o que era um caçula dela. Caçula que ela achava, mas era o segundo. Você vê, por considerar o caçula, que lugar. Ela tinha 3 filhos homens, o primeiro tinha o pai, o terceiro tinha o pai, que era o atual marido dela, o segundo é o que não tinha pai. Eu vou contar rapidamente esse caso, porque é linha mestre do livro. Essa mãe sofria uma solidão, vou falar com as palavras dela, um vazio enorme, uma vontade de se jogar embaixo do caso, olha só, é meu ato falho. Embaixo do caso, literalmente, embaixo do carro. Pois só não fazia isso por causa do Júnior, que eu dei o nome de Júnior, porque ele não tem pai. Ou seja, o reconhecimento de paternidade dessa mulher naquele momento... Deixa eu fazer um parênteses. É claro que Maria e Júnior são nomes criados por você. Mas o Júnior, para mim, foi muito bacana. Essa sacada que você teve de chamar o menino sem pai, de Júnior, eu achei, assim, sensacional. Só queria fazer esse parênteses. Tá, obrigado. Mas, assim, é interessante isso, o Júnior, né? Porque um Júnior é o quê? O que você pensou? Eu que vou te provocar agora. O que você achou? Agora eu te provoquei.
Não, é uma coisa que a gente fica assim, até mastigando, porque você fala assim, pô, esse menino está em busca de um pai, mas ele é o Júnior. Júnior de quê? De que De lugar quem? que ele é Júnior, né? Exatamente. De onde que vem essa coisa do Júnior? Júnior de quê? De alguém que não existe, né? E aí, quando você fala Júnior de exatamente da quem? questão do... Isso. Não, mas daqui a pouco está todo mundo que está assistindo a gente vai ficar louco, tá, Antônio? Então, Aham. acho que entrar nessa discussão é Não, até um pouco perigosa. Vamos tomar um pouquinho da sanidade das pessoas que estão nos assistindo agora. tá certo. Mas a verdade é essa, que a partir dessa falta, né, que se constitui como um júnior, de um nada, né, de um vazio, né? Mas você falou uma E coisa interessante. Júnior de quem? Né? Porque, como assim? Esse filho, essa mãe que tinha um sentimento de vazio muito grande, né? Esse filho, sem pai, era todo dela. É como se esse filho, sendo caçula dela, que não era, tapava o furo da mãe, a solidão dela. Então, o reconhecimento do exame DNA. Vou imaginar, se reconhecesse pela via do exame DNA. Esse filho, nesse momento, ele deixava de estar nessa função de suplência para a mãe. Tapar o furo dela, esse vazio. Então, ela se sustentava na vida porque ela tinha esse filho exclusivo. Como se o filho... O Freud tem uma fala muito bonita, ele fala assim, um filho, para uma mãe, às vezes, ele vem ocupar um lugar, aquela ambição que a mãe tem, essa parte dela que falta, é como se ela tentasse preencher com o filho, né? O filho viria ali tentar dar conta de uma demanda dessa mãe, né? No caso de Maria, isso era muito nítido. O menino tinha crise de ausência, ia mal na escola, tinha TDAH, etc. e tal. E era interessante, quando esse menino crescia, que tinha o tênis, aí ele cresceu e ela tentava enfiar o pé dentro do tênis quando ele era menino. Ela não admitia que ele crescesse, né? Não deixava ele sozinho nas festas. Quer dizer, ela precisava se apegar. Então esse filho, olha que paradoxal, sem pai, funcionava para essa mãe uma função paterna. Dava a ela um limite para ela não fazer uma besteira. E aí que é interessante, ela foi pedir o reconhecimento de paternidade? Quando você escuta a história, não. Por quê? Ela foi porque um dos homens que ela supunha que era o pai que não foi, o exame deu negativo, na época, ele tinha um filho com um problema genético. E quando ela levou o Júnior, que tinha crise de ausência, que era crise de ausência o quê? Ele desmaiava quando tirava sangue. Quando ele ia para frente do quadro, fazer uma apresentação na escola, ele desmaiava, né? A médica falou assim para ela, quem é o pai? Por quê? Ela falou, por que tem que saber? Não, porque para ver se esse problema dele é genético. É aí que ela vai buscar o Ministério Público para fazer o exame de DNA, para saber se é o pai, consequentemente, ser um problema genético, e ele tomar um remédio e apaziguar a mãe. Mas, Antônio, é impressão minha, ou essas mulheres, a gente não pode generalizar, evidentemente, mas você fez uma pesquisa, você escutou alguns casos, ainda que de forma precária, mas de alguma forma a sensação que a gente tem é que ela não está minimamente interessada, a não ser nesse caso específico, no material genético. Porque você chega a relatar que em alguns casos a aposta ou a indicação da mulher não bate com aquilo que seria biologicamente a paternidade, mas bate com alguém que ela está disposta a simbolizar como pai. É alguma coisa nesse sentido? Ou seja, um crush, uma idealização, ou alguém que ela gostaria que fosse, e aí a gente volta para a questão do direito do pai como marido da mãe? Isso é legal, essa pergunta que essa observação foi em cima, né? 33% dos exames davam negativos. Os pais que elas queriam que fosse o pai. E aí você falava assim, vamos fazer outro exame? Ela dizia assim, não, tá bom. O que você percebe... Não é aquele? Não é. O que ela percebe é que ela queria que fosse aquele. Por que ela queria que fosse aquele? Porque aqueles homens, elas amavam.
elas gostavam dele. Então, o exame de DNA seria uma comprovação do laço amoroso com aquele homem. Entende? Só que dava negativo. Uma marca. Uma marca. Só que a gente tem que se perguntar por que essas mulheres também escolheram homens que não iam ficar com elas. Isso é uma outra questão, né? Mas não vou entrar nisso agora. Ou seja, ela queria que o pai fosse aquele que elas gostavam. Uma pesquisadora do Rio Grande do Sul, chamada, eu lembro sobre o nome, Fonseca, ela diz que os homens que casam, com uma pesquisa lá, com as mulheres solteiras que têm filhos, não se casam, não, que moram junto, não se casam, mas reconhecem o filho dela. Como se o reconhecimento da paternidade estabelecesse, substituísse o laço do casamento. Porque ele ama aquela mulher, ele também reconhece o filho dela. Para mostrar... Isso é da nossa cultura, a gente chama isso de adoção à brasileira, muito comum no interior, principalmente. Hoje menos, porque hoje você tem algumas, como a própria declaração de nascido vivo, que é fornecido na hora pelos hospitais, mas há até bem pouco tempo atrás, nós tínhamos essa possibilidade de alguém ir até um cartório e se autodeclarava pai, né? E pai, no momento em que o pai era considerado exclusivamente sobre o aspecto biológico, porque isso que a gente está falando agora, dessa função, dessa filiação socioafetiva, de posse de estado de paternidade, de posse de estado de filiação, isso começa a ser estudado, por exemplo, pelo nosso direito, muito, muito recente. Basicamente no final da década de 70, quando João Batista Vilela traz um texto para o campo do direito de família, é um texto riquíssimo, que é a desbiologização da paternidade. Sim. E a partir daí é que se começa, e aí vem a Constituição de 1988 e interrompe a distinção que havia, porque até a Constituição nós tínhamos os filhos naturais, filhos legítimos, filhos ilegítimos, Sim. E com a Constituição nós temos uma equiparação da filiação e, consequentemente, também da paternidade. Nós não temos mais pai biológico, pai de criação, é pai, ponto, é filho, ponto, né? Sim. Uhum. E aí que eu quero introduzir com você uma outra parte dessa nossa conversa, que é a seguinte: o Ministério Público tem tomado a frente, tem ingressado com algumas ações de reconhecimento de paternidade, buscando exatamente o reconhecimento de uma paternidade a partir de um exame de DNA, ou seja, uma paternidade biológica, que de alguma forma desconsidera toda essa construção da desbiologização e do feminino como fundador da efetiva paternidade. E aí, como é que fica essa questão? É complicado, né? A sua pergunta me remete a um livro também interessante, Do Direito ao Pai, da Ottoni. Ela tem 3 casos que ela trabalhou, e como que na época o direito, eu vou falar porque ela publicou, né? Era uma pessoa que trabalhava na fazenda e tem um relacionamento com o filho do dono, e tem um filho, e ela fica quieta. E ela está casada. O marido cuida como se filho fosse, e aí quando ele vai casar, o filho, aí ela denuncia que a menina era uma menina, era a filha dele. E isso passou por cima do marido, etc., né? Queria que... E aí o marido ainda queria continuar, porque era a filha que ele adotou, mesmo sabendo que não era filha biológica. E na época o direito, o judiciário, deu ganho de causa e tiraram o nome do pai da menina. Ela ficou então sem o pai simbólico do cotidiano, e o outro pai só registrou, né? E é interessante que ela cria um sintoma com a letra P na hora de escrever, que era uma menina de 4, 5 anos de idade. Mostrando que a paternidade não pode ser atrelada ao exame do DNA, né? E a gente, por isso que é importante escutar a história, para saber a sua pergunta: quem é o pai? Quem está funcionando como pai? Né? Porque essa pergunta, como você não pode dizer a priori quem é,
quem que está funcionando no cotidiano dessa criança. Então, quando você entra arbitrariamente para introduzir o nome do pai, você, sem conhecer a história, você pode estar destituindo a paternidade simbólica, né? E isso é ruim. Eu lembro que quando a gente escutava os pedidos de reconhecimento que não eram voluntários, as mães estavam lá obrigadas, porque foram notificadas. Rapaz, eu vi os olhos assim, com medo. Vão tirar o filho de mim? Mas assim, com medo, né, de que alguma coisa ali pudesse tirar aquela criança do cotidiano, porque o pai, que é simbólico, ele não está lá, não é? Vai a mãe, vai a irmã, mas o pai do cotidiano, e era nítido a angústia e o medo de muitas famílias, de que a entrada de um pai pela via biológica, no DNA, pudesse destituir o pai do cotidiano, né? E isso tem impacto na família, dependendo de como isso é recebido pelo próprio pai. Pra te fazer uma canção de amor.